Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 11 de outubro, e o tema do estudo de hoje é O Espírito Volte a Deus. Os textos bíblicos, que são a base do estudo de hoje, estão em Gênesis, capítulo 2, verso 7, e Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Aqui em Gênesis 2:7 a Bíblia diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E o texto de Eclesiastes 12, verso 7 diz assim: E o pó volte para a terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa semana nós estamos estudando o que a Bíblia realmente diz sobre o estado do ser humano, sobre a condição pecadora do ser humano. Nesse caso, a condição do homem após a morte. Como já vimos, a Bíblia ensina que o ser humano é uma alma. E a alma deixa de existir quando o corpo morre. E isso a Bíblia diz claramente em textos que lemos, por exemplo, em Gênesis 2, verso 7 e em Ezequiel, capítulo 18, versos 4 e 20. E quanto ao espírito, ele não permanece consciente mesmo após a morte do corpo? Muitos, mas muitos cristãos acreditam que sim, e até tentam justificar seu ponto de vista citando Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que foi o texto que lemos no início, mas eu vou repetir aqui. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas essa declaração não sugere que o espírito dos mortos permaneça consciente na presença divina. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 a 7, descreve, em termos bastante dramáticos, o processo de envelhecimento, culminando com a morte. O verso 7 se refere à morte como a reversão do processo de criação mencionado em Gênesis capítulo 2, verso 7. Como já foi dito, no sexto dia da semana da criação, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas Eclesiastes capítulo 12, verso 7 nos diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Assim, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão, e que também forneceu a todos os outros seres humanos, retorna a Deus, ou, em outras palavras, simplesmente deixa de fluir para eles e através deles. Devemos ter em mente que Eclesiastes capítulo 12, verso 7, descreve o processo de morte de todos os seres humanos, e o faz sem distinção entre justos e ímpios. Se os supostos espíritos de todos os que morrem sobrevivem como entidades conscientes, então, os espíritos dos ímpios estão com Deus? Pense bem. Basta fazer uma análise simples daquilo que está escrito na Bíblia. Essa ideia não está em harmonia com o ensino das Escrituras. Repito, essa ideia não está em harmonia com o ensino das Escrituras. Como o processo de morte ocorre da mesma forma com os seres humanos e com os animais, conforme Eclesiastes capítulo 3, versos 19 e 20 dizem claramente: a morte nada mais é do que deixar de existir como ser vivo. Como afirma o salmista no Salmo 104, verso 29. Se escondes o rosto, eles se perturbam, e lhes corta a respiração. Morrem e voltam ao pó. Entende? Preste atenção como as pessoas hoje são enganadas. A Bíblia nunca, jamais, em hipótese alguma, deu margem para essa ideia de que existe uma alma imortal, um espírito que sai do corpo e volta para Deus. Como aprendemos em Eclesiastes aqui, vale repetir. Esse espírito que sai do corpo e volta para Deus é o fôlego de vida. No texto original, temos a tradução de espírito como sendo fôlego de vida. Portanto, estude a Bíblia.
muitos estão sendo enganados. Muitos estão alimentando esperanças que a Bíblia não ensina. E o que assusta é que essas ideias são apresentadas de uma forma muito bonita, de uma forma muito confortadora até. Mas deixo aqui esse convite: estude a Bíblia. A Bíblia é muito clara em muitos pontos, principalmente nesse que estudamos hoje. E por falar na Bíblia, eu te pergunto: você já estudou a sua Bíblia hoje? Estude, volte esse áudio, anote essas passagens bíblicas que são citadas aqui, leia por você mesmo e veja que não é uma invenção minha. É a Bíblia que está ensinando isso. A Bíblia não erra. E eu concluo o nosso estudo deixando contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Mateus, do capítulo 21 ao capítulo 23. Um grande abraço. Que o Todo-Poderoso Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!